Muito bem, pessoal, vamos de novo, com a minha presença aqui, vocês já sabem, né? Nós vamos comentar mais uma questão de prova, para que você que tenha feito essa prova, ou principalmente para quem não fez a prova, conhecer o que te aguarda. Olha aí na sua tela, é hora de comentarmos uma questão da prova de seleção do Coltec do ano de 2023, especificamente a questão de número 9. E a questão de número 9, ela pede que você considere a relação existente entre a literatura e a história. E, dentre essas coisas, que você procure saber qual é a afirmativa correta. E aí, meu amigo, eu quero dizer para vocês o seguinte: como vocês são alunos que estão ou no 8º ano ou no 9º ano, e vocês ainda não tiveram, de acordo com a programação do ensino fundamental, a aula de literatura propriamente dita, muitos de vocês talvez tenham dificuldade em fazer isso aí. É por isso que nós aqui da CEL EAD fazemos questão de comentar as provas para você ver como é que está caindo, para você conhecer um pouquinho da maneira que a gente trabalha. E aí eu quero te pedir, é a primeira vez que você está vendo um vídeo? Então se inscreva aqui no nosso canal, dê um joinha lá para fortalecer a nossa amizade, e aí cada vez que a gente postar alguma coisa ou de português ou de matemática, você vai receber uma notificação e vai ficar por dentro. Agora vamos dar uma olhadinha na questão? Olha aí. A questão então diz assim: considerando a relação existente entre a literatura e a história, assinale a alternativa correta. Letra A. A literatura, como uso literário da língua, combina elementos linguísticos de maneira que a apreensão do sentido de cada um deles seja celebrada pela mentalidade histórica da época. Não sei se você entendeu isso muito bem, ou se achou fácil ou difícil. Achei confusa essa declaração. Letra B. Não são perceptíveis as influências mútuas entre o estilo literário e o ambiente histórico em que ele se conformou. Essa eu já entendi mais. No estudo histórico da literatura, é possível agrupar obras e autores a partir de elementos similares, que iriam, assim, compor o estilo de época. Não está tão claro, mas também não está tão difícil. Por meio da literatura, o ser humano consegue combinar e recombinar as palavras, ampliando-lhes os significados e colocando assim em evidência a obrigação de explicar melhor a história. É como eu disse a vocês: se você é uma pessoa que está no 8º ano, que está no 9º ano, e que não estudou isso ainda, você vai provavelmente ter muita dificuldade nessa questão. Então nós aqui da CEL EAD, quando você vier estudar conosco, você vai ver que nós temos aulas falando sobre literatura, sobre esse assunto dessa questão, que é para você não ficar na dúvida na hora de resolver. Vamos lá na tela? Eu quero te mostrar, por exemplo, o seguinte: a letra B de bola, que não é a resposta, está dizendo que não são perceptíveis as influências entre estilo literário e ambiente histórico. O que atrapalhou a letra B de bola foi esse não. Por quê? Porque a definição de literatura, gente, a literatura é a recriação da realidade. Um texto literário, um romance, um conto, hoje em dia a telenovela que você vê, é uma construção de caráter literário. Ela não é de verdade, mas ela vai representar naquele livro, naquela história, todas as características do momento. Tanto é que se chama estilo individual, que é do próprio autor, e estilo de época. É claro que o século XVIII teve uma sociedade característica daquela época, o século XIX teve uma outra mentalidade, hoje no século XXI os valores são diferentes. Então, na sua tela você vai ver o quê? Que as influências do ambiente histórico, elas afetam a produção da literatura. E a literatura se faz em função do ambiente histórico. Então, as influências são perceptíveis. Não é a letra B de bola. Dessas três que sobraram, a letra C de casa,
se você marcou, ela é a resposta. No estudo histórico da literatura, é possível agrupar obras e autores a partir de elementos similares, que vão compor o que se chama, estilo de época. Então, o que acontece? Você, quando vai fazer uma prova, ou você, quando for chegar no seu ensino médio, ou numa prova de seleção, você muitas vezes vai ter uma apresentação em que você vai ler um texto e eles vão perguntar, esse texto é de qual estilo? Então, você tem que saber, por exemplo, o que aconteceu de relevante na mentalidade do século XVII e que foi passado para a literatura. Então, todos os autores que vivem no mesmo contexto, eles vivem os mesmos dramas, eles vivem as mesmas lutas, eles vivem as mesmas modificações sociais. Isso quer dizer o quê? Que na hora que eles vão escrever, eles vão reproduzir esse conceito. E é por esse motivo, vejam aí, que aí a opção colocou, que eu posso então pegar essas obras de autores da mesma época e ver o que é que eles têm de comum, similar e semelhante. E aí eu mostro, olha, naquela época a moda é isso aqui, ó. Então o estilo de época é o modismo cultural daquela época. Então essa é a resposta. Pessoal, qual é o problema da letra D? Por meio da literatura, o ser humano consegue combinar e recombinar as palavras? Sim. Ele pode ampliar o significado dessas palavras? Pode. Mas ele não tem isso aqui, ó, obrigação de explicar a história. Porque história é uma coisa e ficção é outra. Eu, quando escrevo um livro, um romance, que se passou no século XIX, eu posso escrever hoje, no século XXI. Mas os meus personagens saíram daqui. O nome deles eu inventei. Eu posso até criar uma cidade que não existe. Eu posso até, como numa telenovela hoje, colocar as pessoas vestidas com a roupa da época. No meu livro, eu posso colocar um diálogo com a fala que representa uma fala parecida com aquela época. Entendeu? Agora, o livro é literário. Tem até coisas que falam assim, esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com a realidade terá sido mera coincidência. Então, quer dizer, a obra é ficcional. Ah, não está parecendo que é de verdade. É coincidência. Porque como está errado é por causa disso. Ó. O que se diz lá, vejam aí na tela, é que a literatura tem a obrigação de explicar a história. Não tem, não. A literatura recria um momento histórico. Mas quem explica a história é o professor de história. É o sociólogo, é a pessoa que trabalha na área. O escritor literário não tem que explicar a história. Ele tem que criar uma historiazinha dele semelhante. Agora, eu não sei se vocês, quando eu li as opções, chegaram a uma conclusão, mas olha só, a letra A não é ruim também não. A literatura, como uso literário da língua, combina os elementos linguísticos de maneira que a apreensão do sentido de cada um deles seja celebrada pela mentalidade histórica da época. Depende de como você entendeu isso aí, é óbvio. Eu, quando leio um livro, eu leio com os olhos de hoje. Você, seus pais, nós temos uma visão sobre o tratamento que se dá aos negros no Brasil, que é de repúdio, a gente acha um absurdo, tem que achar, não é humano, né? Não é igualitário. Mas se eu estou lendo um livro que se passou no século XVI, em que havia escravo, eu não posso julgar, olha, aquele senhor de engenho, aquele senhor de escravo, era um racista. Não, ele não era um racista. Naquela época, naquela sociedade, isso era uma coisa comum. Então eu tenho que entender o contexto da época para eu não julgar com os olhos da época de hoje. Sua mãe não chama seu pai de senhor, provavelmente, senhor meu marido. Mas naquela época do século XVIII, as mulheres chamavam o homem de senhor. Não, mas que mulher trouxa, professor. Não, não é trouxa. Ela é uma mulher que agia como o contexto da obra. Então dá uma olhadinha aí. Quando você tem que a literatura, ela faz com que os elementos linguísticos sejam apreendidos
e cada sentido tem que ser celebrado como a mentalidade da época, entendeu? Só que o grande problema está aqui, ó. Quando eles falam que a literatura combina os elementos linguísticos, ela não combina os elementos linguísticos para você aprender o sentido. Não é o elemento de linguagem. Ela reproduz a linguagem da época para ficar convincente. Eu não vou colocar um personagem do século XVIII falando uma gíria do século XXI. Mas não é o autor que combina a linguagem. Ele seleciona a linguagem, ele reproduz a linguagem. Quando eu falei que está combinando a linguagem, parece que o cara está fazendo de propósito para você entender de outro jeito. Não. Ele tem que passar a naturalidade. Mas essa letra A ficou muito sutil a diferença. Já falamos e repetimos que a resposta da questão é a letra C de casa. Difícil, né? Mas não esquenta, não. É normal você ter tido essa dificuldade, porque, como eu disse, não é um assunto que você vê no seu colégio, nas aulas normais. Não é só no seu, no dela e no dele, não. É de todos nós. A cobrança é que, infelizmente, não deveria ser assim. Tá bom? Por hoje é isso, meu amigo. Espero que você tenha entendido um pouquinho, nem que seja de maneira genérica, e que você continue nos seguindo, continue dando likes aí pra gente e nos prestigiando para que a gente possa se sentir aí motivado a passar para você mais coisas, tá bom? Um abraço, gente. Bons estudos e até a próxima.